Agora vamos falar a verdade, pai e mãe, como é difícil, né? A gente não ceder o pedido das crianças, porque isso aqui é uma comodidade, mas é preciso. Até mesmo porque já parou para pensar, depois das férias, que a gente vai precisar retirar a tela, pelo menos tentar reduzir de volta, e aí a gente se encontra numa situação muito difícil. Vamos bater um papo sobre esse assunto? Aqui no nosso estúdio eu recebo a Maiara Barcelos, que ela tem uma filha de 5 anos. Já ela vai contar a história que vem enfrentando, na verdade enfrentou com a filhinha, né? Conseguiu reverter. Mas a gente antes apresenta aqui também a Elza Leite, que é psicóloga. Boa tarde, seja bem-vinda, viu? Sejam bem-vindas. Obrigada. Maiara, conta pra gente o que você passou um tempo atrás com a sua pequena. Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Obrigada pelo convite. Então, no início foi um pouco turbulento, porque a gente foi deixando, né, aquele negócio. Eu nunca vou deixar minha filha pegar o celular. Aquele famoso, a minha filha nunca vai fazer isso. Quando a gente se deu conta, a minha filha já estava muito tempo ali no celular. E ela usava um meio de distração mesmo. Até pra gente usar fazeres de casa, né? Eu deixava ela com o celular e não controlava. Quanto tempo, mais ou menos, por dia ela passava ali nas telas? Roberta, ela ficava assim, de quando ela acordava até no horário de ir para a escola. Então, a parte da manhã e a parte da tarde, quando ela chegava da escola, a primeira coisa que ela procurava era o celular. E nisso ela tinha qual idade? Ela estava 3, 4 anos. E aí, quando ela completou 5 anos, foi o seu alerta? Foi. Com 5 anos agora, ela começou a ter comportamentos diferentes. Ela começou a ficar uma criança nervosa, agitada, agressiva. E eu me dei conta e falei, não, chega. O celular, ele tem que ser a última opção. E preferencialmente que os filhos não tenham celular em casa. Maiara, eu te agradeço imensamente por você estar fazendo um relato tão real, um relato em que muitas mães, às vezes, demoram, muitos pais, vamos botar a culpa só nas mães não, tá? A gente tá falando da família, os pais principalmente. Chama o maridão aí pra sala também, tá? Porque às vezes a gente demora a se dar conta, e aí chega no período das férias, é muito mais cômodo, né? Até porque a gente não tira férias nem sempre junto com as crianças e tá o tempo inteiro entregando o celular. Então, obrigada pela sua realidade. E daqui a pouquinho você vai contar pra gente como é que você fez para conseguir reduzir esse tempo dela nas telas. Mas, Elza, até que os pais percebam e reconheçam, isso é um processo também, né? Na maioria das vezes, Roberta, a gente só vai se dar conta quando os prejuízos começarem a aparecer. Aparece na escola, aparece na socialização, aparece na família. Quanto mais celular, quanto mais tela essas crianças utilizam, mais essa família está desconectada. É um sintoma de desconexão familiar. Porque muitas vezes, por conta da nossa atividade, na maioria das vezes os pais, os dois trabalham fora, tem pouca rede de apoio, eles usam o celular, as telas em geral, como a babá da criança, para ocupar o tempo da criança. E a criança vai se perdendo naquele mundo ali. A criança ela não consegue perceber o mundo ao redor dela. Então ela fica com comprometimento na parte estudantil, com dificuldade de aprender, ela fica imediatista, porque num passe de mágica ali, eu tenho um prazer imediato, eu tenho um sistema de recompensa imediato, que não vai exigir muita coisa de mim. A criança fica com comprometimento na parte da socialização, por quê? Porque ela não sabe se comunicar com as pessoas, ela não consegue observar o comportamento alheio, a dor alheia. Essas crianças ficam ali com comprometimento visual, da visão, da coluna cervical. Então, são vários fatores, são vários prejuízos, sem contar com a comunicação dentro de casa, que fica cada vez mais distante. O filho fica com muita dificuldade de obedecer, de olhar, de ouvir o pai e a mãe. Então, a gente precisa estar muito atento, porque o risco é enorme. E aí tem a parte também dos perigos, né? Das pessoas por trás das telas que estão buscando aquela oportunidade para fazer mal aos nossos filhos. E Maiara, você também estava refém do celular? Você se percebeu em algum momento assim para talvez
Porque os especialistas falam muito, né? Será que às vezes eles não estão imitando os pais, a família? Você já se pegou assim? Sim, foi o grande... na verdade, para ela, acabava sendo uma referência, né? Porque os filhos são um reflexo dos pais. E ela falava, chegou momentos e eu deixava um pouco isso de lado e não prestava atenção. Até que eu comecei a observar, mas ela falava, meu pai e minha mãe não estão me dando atenção. Então, assim, ela começou a ver. Então, eu conversei com meu marido, é importantíssimo você ter uma rede de apoio. Os avós hoje, eles vêm com aquele, não, pode deixar, deixa. Então, assim, eu conversei muito com a minha sogra, com o meu sogro em relação ao celular. Graças a Deus, eles me apoiaram bastante e, principalmente, o meu marido. É importante você ter uma pessoa ali do seu lado para poder segurar, né, a peteca, não deixar a peteca cair. Então, com a minha filha, justamente foi o fato de eu ficar bastante no celular que fez com que ela também ficasse. É tanto que ela falava, mãe, você está no celular, por que eu não posso ficar? Entendeu? Então eu passei a explicar para ela que eu estava trabalhando, que era o meu meio de trabalho, mas assim, hoje eu tenho mais tempo com ela e o celular lá em casa é uma coisa que atualmente ela utiliza pouquíssimo comparado ao que ela usava. É tanto que celular hoje ela não tem mais celular. Então, quer dizer, ela tinha um aparelho dela e hoje você tomou? Eu tomei o aparelho dela. E como é que você fez para conseguir isso? Então, primeiro eu comecei mesmo na verdade eu falei que o celular ia consertar, ia levar para conserto, que estava com a tela quebrada e tal. E aí coloquei na cabeça dela que eu ia levar para consertar. Depois, ela já é esperta, ela começou a me perguntar, e aí, mãe, cadê o celular? Já consertou? Como é que tá? Aí eu passei para falar para ela, o seu comportamento, ele não tá legal, porque começou a refletir também no comportamento dela. E devido a isso, eu cheguei num ponto que eu falei, quando você melhorar o comportamento, a gente volta com o celular, mas os desenhos são escolhidos por mim e seu pai. E, a princípio, hoje ela não tem pego o celular e deu uma pausa. A gente usou a estratégia da televisão. A gente coloca a televisão em curto tempo, tá? Até porque a criança, ela não tem paciência de ficar muito tempo ali na televisão. No celular hoje, eles não têm... eles ficam dispersos, por exemplo, não sei se eu posso falar. Os vídeos, os vídeos, entendeu? Nos meios de acesso ali das redes sociais. Então, assim, o próprio Instagram, ela vinha, ela entrava, ela mexia, ela via os vídeos. Hoje, a tecnologia, eles mostram tudo, né? Então, eu falei, não, vou colocar um limite. E, graças a Deus, a gente em casa tem conseguido e ela tem melhorado bastante. Até mesmo o sono. Olha aí, quantos impactos isso pode trazer na vida de uma criança. Agora, Elza, com a chegada das férias escolares, ainda mais que a Júlia, né, tá friozinho, se fosse o verão, a gente fala assim, leva a criançada pra praia, pega a tia que talvez tira férias junto e tal. Aí a gente se pergunta, com eles ainda mais dentro de casa, no friozinho, trancado no quarto, e aí acaba usando ainda mais o celular. Mas não é para usar mais, a gente está vivendo um período que é já para retirar. Como é que a gente pode fazer isso na prática? Os pais precisam dar oportunidade para os filhos terem acesso às atividades que são contra, né? Que vão contra essa coisa da tela, da televisão, do tablet, enfim. Então, por exemplo, é uma ótima oportunidade da gente apresentar para os nossos filhos as brincadeiras que a gente fazia lá atrás, na nossa época, quando a gente não tinha celular e quem tinha televisão, quem é mais antigo, tinha que ter uma situação muito boa para ter. Então, a gente pode brincar promovendo alguma atividade física, né, queimada, fazer piquenique. A gente pode chamar essa criança para participar de alguma atividade dentro de casa, por exemplo. Vamos fazer uma pipoca juntos? Vai lá, pega o milho, pega o sal, pega o óleo, pega a manteiga e chama a criança ali para perto. Vamos fazer uma receita de bolo, hoje a gente vai tomar um café juntos. Coloca a criança também para fazer atividades e ser participante do lar. Tem muita coisa que precisa ser feita dentro de casa. Afinal, aquela criancinha não é visita ali dentro. Ela mora lá e ela vai precisar ter responsabilidade. Arrumar a própria cama, tirar o lixo, tirar a roupa do varal, cuidar dos animais. Tudo isso é diversão, né? É diversão.
cuidar dos animais. Então, você pode botar a criança para ser participante do processo que tem dentro de casa. Por quê? Porque ela tem que entender que ela vai ter responsabilidades. Então, tem uma série de coisas que a gente pode promover junto dos nossos filhos. Leitura, jogos, e a gente pode ir escapando cada vez mais. Agora, e o tempo os pais vai que passar. trabalham, a gente se pergunta porque nem todo mundo, como a gente já disse aqui, tira férias junto com as crianças. Os pais precisam ir pra rua garantir o pão de cada dia. Aí as crianças ficam às vezes com os avós. Aí pro avô e pra avó é mais fácil fazer o quê? Toma. Eu acho que aí é um trabalho de conscientização. Chamar o avô e a avó, conversar e explicar sobre os perigos, os riscos em várias instâncias que a tecnologia está trazendo para as crianças, trazer a consciência e pedir que, por favor, coloque atividades que fujam dessas atividades de telas para essas crianças. Fazer combinados com a pessoa que é a sua rede de apoio, trazendo consciência do quanto aquilo é necessário e do quanto aquilo é importante. Porque avô e avó vão lá, vamos brincar de pique-esconde? Nem sempre os avós têm esse pique mais, literalmente. Mas, por exemplo, a gente tem paleta, a gente tem peteca, já usa mais o corpo. Mas a gente tem dominó, a gente tem jogo de dama, jogo de xadrez, que ajuda muito na questão cognitiva também. A gente tem bolinha de gude, tem pipa que o menino pode soltar dentro do quintal sem cerol. Tem várias coisas que dá pra fazer, é só voltar lá atrás no que a gente fazia, brincar de boneca, brincar de carrinho. Ler, tem muita coisa, pintar. A gente não pode deixar de exercitar a Agora, mente, o pai e a mãe... até para buscar na memória tá difícil. Exatamente, né? mas o pai e a mãe têm que dar o acesso para a criança. Comprar o livro, comprar a tinta, oferecer a oportunidade para ela. Não adianta mandar. E outra, faz junto, mostra como é que faz, sabe? Porque isso é tempo de qualidade que você está dedicando ao seu filho. O tempo que a gente passa com a nossa família não é tempo gasto, é um tempo de investimento. E hoje isso está faltando. Chega do trabalho, bota na cabeça, meu filho está de férias, é o tempo dele comigo. É minha oportunidade de me aproximar da minha criança, de conhecer o meu filho. Inclusive de conhecer, Roberta, o que ele gosta de fazer online. Que a gente geralmente não sabe. A gente saber do conteúdo também que eles estão buscando. A gente vai ver agora o depoimento da Daniela, que ela tem no celular uma ferramenta de trabalho, mas com os filhos o uso das telas é sempre com limites. Olha só. Aqui eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho um de 12 anos e tenho uma menor de 6 anos. Porém, desde que o meu filho era pequenininho, eu sempre eduquei a ele que computador e celular são materiais de trabalho, até porque eu vivo no computador, eu utilizo muito o celular para trabalhar, então desde pequenininho eu dava essa separação sobre a ferramenta. E com o meu mais velho eu comecei a colocar limites de horário de uso. Hoje, mesmo ele com 12 anos de idade, eu tenho uma conta do Family Trink do Google, onde todos os aplicativos que ele baixa, eu fico sabendo, e aí eu consigo aí regular essa utilização do celular. Também defino horários para ele poder estar utilizando e quais os aplicativos que ele tem utilizado. Já a menor, ela não tem celular, ela não tem o acesso ao celular, não tem acesso a computador, a tablet, a nenhum tipo desses aparelhos eletrônicos. Ela já me questionou quando ela teria o celular e ela, assim como foi com o irmão, aos 10 anos de idade, ela vai poder ter o próprio celular. Isso só vou antecipar mesmo se houver necessidade e não me arrependo nem um pouquinho em não deixá-los aí usar o celular de qualquer forma. Obrigada, Dani, pela sua participação. A gente vai ver agora o depoimento da Samanda. Ela posta na criatividade. Olha aí, Elza, para entreter os filhos. Essa proximidade, né, das férias faz todas as mães estremecerem, né? Mas aqui em casa a gente está já programando algumas atividades, até para evitar um pouco, né, a utilização das telas por um longo período. Claro que não tem como não usar, mas para tentar minimizar isso, aqui em casa a gente já tem alguns quebra-cabeças para a faixa etária delas, comprei alguns livros também, que é para estimular, e fora isso inventar brincadeira para todos os dias das férias.
Obrigada também pela sua participação, mãe. Olha que interessante, ela ressaltou aí o quebra-cabeça, porque quando a gente fala de criança, a gente ainda consegue, né? Assim, não, vem cá, vamos fazer isso, vamos fazer um bolo. Agora, às vezes, vai chamar o adolescente. Quem tem filho adolescente não consegue fácil, assim, tirar o celular, não. E aí, Elza? O limite é a palavra-chave. O limite do tempo e do que assiste. E aí você tem que estabelecer com o adolescente combinados com as regras e as consequências, caso essas regras não sejam cumpridas, e elas têm que ser muito claras. Geralmente eu dou a dica assim, você tem de tanto a tanto para utilizar o celular ou o computador, e a gente vai colocar o seu celular para despertar. Você me entregando, no outro dia você vai poder brincar do mesmo jeito, você vai poder jogar a mesma quantidade. Você violando a regra, você vai ter uma consequência dobrada. Então você vai ficar tantas horas dobradas sem poder utilizar. E é incrível como que funciona, A gente né? vai entrar numa batalha, isso é fato. Mas olha, eu prefiro lidar com uma batalha dentro de casa, sabendo que aquilo dali tem por motivação proteger várias áreas do meu filho, do que ficar com medo de perder o amor dele, de frustrar ele. Porque a frustração, gente, ela faz parte do processo educacional. Se eu não aprender a me frustrar dentro de casa, ouvindo não, tendo limite, quando eu chegar lá fora, eu vou apanhar da vida, literalmente apanhar da vida, principalmente quando eu for para o mercado de trabalho. É o comentário aqui da Cida. Os filhos têm que entender que quem manda são os pais, né? A gente que coloca o limite dentro de casa. E aí você precisou, inclusive, você tomou uma decisão que interferiu até na sua vida profissional. Conta pra gente, mãe. Sim, na verdade, com o nascimento dela, houve ali a mudança também na minha profissão. Eu experimentei outras atividades e acabou que eu voltei para minha área, que eu sempre fui muito apaixonada, que é a área da estética. E nesse período, esse é o primeiro ano que eu acompanho ela. Eu montei meu espaço em anexo com a minha casa, e então lá eu atendo na parte da tarde, eu faço os meus horários e consigo dar atenção a ela. Mas o que eu falei também é muito importante, Roberta, quando você tem uma rede de apoio. Inclusive, eu e meu esposo, a gente trabalha ali de acordo com ela. Por exemplo, a gente divide muito as tarefas. Ele chega do trabalho, por eu já ter ficado o dia com ela, ele vai dar atenção a ela. Depois ele também faz a parte dele, porque ele também tem uma vida, né? Então é tudo dividido. Ele vai pra academia, ele tem a rotina dele, mas ele chega e ele vai dar atenção a ela. Ou seja, a criança não chega e fica sozinha mais no ambiente com o celular. Sempre tem alguém fazendo companhia, distraindo a criança, o que é muito importante. A gente vai ver agora um depoimento da Nanda Coutinho. Ela mandou um vídeo pra gente, inclusive pedindo ajuda. Presta atenção, Elza Leite, hein? Vamos ver o relato dessa mãe. Hoje eu vim aqui, na verdade, fazer um apelo, pedir um socorro como mãe de adolescente. Eu acredito que muitas mães estão também com esse mesmo pensamento. Gente, se os nossos filhos, na época de escola, que eles têm atividades de casa, que eles têm que estudar para a prova, já tá difícil com relação ao celular, imagina nessas férias. Aqui em casa eu tenho 2 adolescentes, né? E uma de 4 anos, e eu não posso falar de nenhum, porque todos os 3, com relação ao celular, é uma luta, né? Principalmente o menino, porque menino tem essa coisa do julgo, e assim, é uma coisa que segura muito a mente da criança, que trava muito a mente da criança. A criança fica respondendo, a criança fica agressiva, a criança quer dormir até meio-dia, 1h da tarde. Então, nas férias, como que vai ser? Vai dormir o dia inteiro, né? Porque as crianças não querem brincar, as crianças não querem interagir, as crianças não querem conversar, e é só celular, celular, celular. Então, quem tiver uma dica, gente, se a doutora ou o doutor que tiver presente, tiver uma dica para dar pra gente, por favor, nos ajude, porque a gente não aguenta mais competir, atenção, com o celular. Fica difícil para quem tem filho adolescente, né? Competir a atenção com o celular. Ela falou que os filhos já não querem mais, a filha já não quer mais, Elza.
Roberto, quando a coisa está extrema, é hora de a gente procurar ajuda profissional, porque a dependência das telas é muito real e ela é comparada à dependência química, porque o córtex pré-frontal do adolescente não dá maduro, então ele tem pouco estímulo no ambiente e ele tem muito estímulo e produção de dopamina, que é o hormônio que traz recompensa, traz prazer, e ele vai buscar só aquilo que traz imediatamente aquele prazer. Então ele não consegue compreender o que o pai e a mãe muitas vezes está falando. Então a gente tem que entrar terapeuticamente com esses pais, resgatando a autoridade, se vê que ela está insegura do que ela vai fazer, do que ela pode fazer. A sensação que essa mãe me passa é que ela está impotente, sabe? Então, a gente precisa realmente fazer um acompanhamento psicológico com essa criança, com esses pais, para estimular novamente a comunicação dessa família, trazer os alertas para esse adolescente, compreendendo também o porquê ele ficou tanto tempo nos jogos e o que isso desenvolveu nas emoções dele e tentar resgatar, restaurar vários processos familiares. Ou seja, tem que buscar ajuda. Tem Quando que chega buscar um ponto ajuda. desse, Não, tem que buscar sozinho ajuda. não é difícil. É por isso que a gente está aqui fazendo essa alerta, para não deixar chegar a esse ponto. E olha só que interessante o relato da psiquiatra, a doutora Fernanda Mapa, porque ela mandou um vídeo pra gente fazendo um alerta sobre os danos que as telas podem trazer para as crianças. Tem muitos pais procurando profissionais da saúde em busca de algum diagnóstico no filho, sendo que, na verdade, o problema está justamente aqui, ó, no excesso de tela. Vamos ver. É muito complicado dizer que a criança não vai ter acesso a eletrônico. O que a gente está falando é com relação à quantidade de tempo e ao conteúdo que é acessado. Porque crianças que usam eletrônicos, têm muito contato com tela, elas acabam deixando de viver atividades e vivenciar atividades ao ar livre, convivendo com outras crianças, entendendo a importância, por exemplo, do segmento de regras que são determinadas por brincadeiras ao ar livre em relação e ficam muito fixadas em telas. Então a gente precisa entender que as telas são uma realidade da vida de todo mundo, mas que a gente precisa desse controle por parte dos pais. Não tem sido incomum a busca por profissionais da saúde, justamente acreditando que a criança tem algum diagnóstico, seja autismo, seja TDAH, sejam transtornos de ansiedade, até mesmo depressão, quando na verdade o que a gente consegue entender é que muitos desses casos estariam relacionados a um uso excessivo de eletrônico, uso excessivo de telas. Na adolescência, o que a gente percebe também é um isolamento cada vez maior. O adolescente por si só, ele já tem como característica essa vivência de mais isolamento, essa vivência conhecida aí como geração do quarto, em que eles buscam ficar mais isolados dentro de casa. E com o uso de eletrônicos, telas e tablets e rede social e celular principalmente, eles acabam ficando cada vez mais isolados, com menos habilidade social e tendo cada vez menos capacidade de resolução de problemas também. Obrigada, doutora Fernanda Mapa, pela sua contribuição com a gente. E a Maiara contou aqui pra gente nos bastidores que ela chegou a esse ponto, procurar ajuda de um profissional, da área da saúde mental, porque o comportamento da sua filha estava te deixando levar a pensar que havia algum diagnóstico por trás disso? Sim, hoje aumentou muito os casos do autismo, TDAH, enfim. Então, em algum momento, eu até cogitei a possibilidade dela ter, e inclusive porque eu ouvia muitas pessoas até próximos de mim, dentro da minha família, comentando. E aí eu falei, então eu vou procurar um diagnóstico, quando na verdade o problema era o celular. Entendeu? Então, assim, posso dizer claramente que o celular, ele é uma ferramenta que, se você não souber usar, ele traz vários danos. Então, em um momento, até quando eu cheguei a fazer o comentário lá no programa passado, o meu problema era que, naquele momento, a minha vontade era de sumir, porque eu falei assim, eu não estou dando conta da minha filha. Então, assim, graças a Deus, a gente conseguiu reverter.
agora sim, a gente vai fazer um acompanhamento nela, mas é mais para poder ela entender que a gente tirou o celular, que é preciso, mas não porque a gente tem que levar no profissional, porque é o primeiro caso. Primeiro, acho que você tem que analisar aquilo ali, óbvio, pedir ajuda se realmente você não tem mais a estrutura, né? Mas naquele primeiro momento ali, eu imaginei, pensei na possibilidade dela ter, mas assim, independente de qualquer coisa, a gente está conseguindo reverter o caso dela, né? E ela hoje, ela não fica igual ela ficava antes no celular. Então, como é que você está se preparando agora para esse período das férias com ela? Então, é as primeiras férias do meu marido com a gente. Então, ele também vai estar de férias. Então, eu acredito que vai ajudar bastante. A gente faz programação, Roberta. Eu sempre levei ela para passeio, sempre saímos. A gente não fica ali preso em casa também, porque às vezes com o cansaço do dia a dia, a gente acaba não a criança também, ela fica com tédio de ficar dentro de casa. Sim, fica, né, ansioso no período de férias, trancado em casa. Então, nesse momento agora, a gente vai fazer programação com ela, vai sair, vai passear. E lembrando que não tem só passeio caros, tem coisas que a gente pode fazer, que a gente pode colocar custo, né? Baixo custo, um piquenique, né? Hoje a gente tem em Vitória vários meios de passeio, então a gente tem a Pedra da Cebola, aqui o Parque Moscoso. Então, gente, usar a criatividade. Teve aqui um comentário, acho que foi da Vera Lúcia, que falou até de skate, de levar os netos para brincar de skate, bicicleta, né? Ainda mais se tratando dessa adolescência, aí que eles gostam. A gente sabe também que a gente está falando aí de brinquedos mais caros também, né? Os patins, um skate, uma bicicleta também não é tão barato, mas um passeio, acho que para um adolescente já é um convite bacana. É maravilhoso. Gente, karaokê, botar esses meninos para cantar, a gente pode descobrir vários talentos na criança quando você deixa ela exercer a criatividade. O tédio, o ócio, também produz criatividade, porque a criança, gente, ela tem a capacidade de inventar as coisas. A gente fica tentando, às vezes, forçar o menino a fazer as coisas e ele já está cheio de ideias mirabolantes ali para colocar em prática. Deixa o seu menino praticar aquilo que a mente dele, a cabecinha dele criou. É interessante, isso me fez lembrar o comportamento da Maitê. Quando eu percebo que ela está há muito tempo, na casa a gente tem a regrinha de 1 hora só. E aí eu falo, me dá, acabou o tempo. Ela, vou fazer o quê? Eu tô em tédio. Eu falei assim, vai ser criativa. Eu falo pra ela, vai brincar de boneca, vai ser criativa. E a gente precisa também estimular, deixar com que eles tenham esse espaço de pensar, o que eu vou fazer? Aí dá 2 minutos, eu abro a porta do quarto, ela tá lá brincando de boneca. Exatamente. Né? É por aí, então. É a gente também estimular. A criança é muito criativa. Criança, quando tem a oportunidade, ela mesma se desenvolve, sabe? Ela mesma desenvolve as atividades lúdicas dela. Aí a gente pode entrar junto, sabe? Começou a fazer o faz de conta, entra no faz de conta dela. E sabe o que eu percebo também, só pra gente finalizar o assunto? Às vezes, na casa do vizinho, o filho do vizinho também tá ali, ó, no celular. Na casa do lado, no apartamento de cima, o filho do vizinho também tá ali no celular. Junta essa criançada toda, junta esses adolescentes e promove uma brincadeira, estimula isso entre eles. Perfeito. Festa do pijama, traz o coleguinha pra dormir na sua casa, faz uma tarde, né, com algumas atividades recreativas, coloca uma coisinha gostosa para esses meninos comerem, é sucesso total. Dá trabalho? Claro que dá trabalho, mas é tão compensador, mais ainda para eles vão tomando gosto. Mas é a oportunidade de conhecer o seu filho e os amigos do seu filho. Só tem a oportunidade não é só para criança não, é nossa também. Perfeito. Mayara, obrigada mais uma vez. Amei, ela abriu o coração e falou real. Sem ser, né, aquela coisa, minha filha é perfeita. Não, a gente também erra, mas a gente pode acertar. E que bom que você e seu marido conseguiram, estão aí ajustando as peças. Muito legal o seu depoimento. Eu que agradeço. Tá? Volte sempre. Eu que agradeço. Obrigada, Elza. Imagina, muita gente elogiando aqui, viu?